paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar de um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Amém? Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que fala de uma trajetória de um povo no deserto, que fala de uma trajetória de um povo debaixo dos cuidados de Deus. Depois de ter vivido 40 anos no deserto, a Bíblia nos fala que Israel ele está diante do último obstáculo até chegar em Canaã, que seria as muralhas de Jericó. Israel está diante do último obstáculo até chegar na terra prometida. E nós sabemos, irmãos, que a condição humana, nós sabemos que a condição do homem, ela é impossível chegar a um determinado lugar como esse sem que o Senhor ele esteja ao lado do povo. Diante da escolha de Deus na vida de Josué, lá no capítulo 1, Josué, encorajado por Deus, Deus relata a Josué que Josué seguisse guiando o povo na travessia do Jordão, porque Deus iria engrandecer Josué na presença do povo. Mas após os dois espias eles terem espiado a terra a mando de Josué, para que Josué tivesse a convicção e a certeza das dificuldades que seriam Jericó, para que Josué tivesse a certeza das dificuldades aonde tinha soldados inimigos. Após esses espias ter espiado Jericó na casa de Raabe, a Bíblia nos fala que os espias retornam a Josué, e Josué, pela manhã, ele convida o povo para que o povo viesse a se santificar, porque conforme relata o texto, Josué diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Era uma convicção, irmãos, que Josué tinha. Era uma certeza, uma intimidade com Deus. Porque se não bastasse as muralhas de Jericó, com 9 metros de altura, de puro concreto e de puro ferro, se não bastasse a convicção de Josué naquelas muralhas de 6 metros de largura, de puro concreto, e de casas construídas sobre aquela cidade e fortaleza, se não bastasse a convicção da vitória de Josué, ainda teria pela frente um rio chamado Rio Jordão, aonde Israel necessitaria atravessar. Mas nós sabemos, irmãos, que a travessia de Israel não se dava apenas com seus soldados, mas Israel iria atravessar o Jordão com suas crianças. Israel iria atravessar o Jordão com seus anciãos. As crianças não lutavam. Os anciãos também não tinham condição de lutar. Israel, levando seus acampamentos, vai pela manhã, guiado por Josué, em direção ao Jordão. E quando os sacerdotes que vão na frente levam a arca da aliança, o texto diz que quando os sacerdotes eles pisam nas águas do Jordão, se acontece ali o segundo milagre da separação das águas, que o primeiro nós sabemos que foi fugindo de Faraó, saindo do Egito, em frente ao Mar Vermelho. O mar se abre, cria uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. E o texto diz que Israel passa a pés enxutos. Mas Israel está ali, irmãos, de frente ao Jordão, aonde necessitaria de um milagre da parte de Deus
para que Israel viesse atravessar. E o texto diz que quando os sacerdotes eles pisam nas águas do Jordão, se acontece ali, irmãos, um milagre da parte de Deus, aonde se acontece ali o milagre da separação das águas do Jordão. Quando os sacerdotes pisam naquelas águas pela manhã, em direção à cidade de Fortaleza, as águas elas se separam, dando o direito a Israel atravessar, se dirigindo até as muralhas de Jericó. E para que os irmãos tenham uma ideia do poderio deste rio, a Bíblia diz que quando tinha enchentes naquele setor do Rio Jordão, a Bíblia diz que quando chovia muito, o Jordão ele enchia de tal forma que ele inundava toda aquela área, e ele só não destruía as muralhas de Jericó porque foi construída justamente para sustentar e suportar a força da água do Jordão em momentos de crise. Mas quando Israel, guiado por Deus, chega de frente ao Jordão, a Bíblia diz que as águas se separam e Israel passa a pés enxutos. Eu não sei qual a dificuldade na tua vida neste momento, mas eu sei que existe um Deus que tem o poder de separar as águas revoltas para que você passe. Eu não sei qual as dificuldades da tua vida neste momento, nesta hora, mas eu estou aqui falando de um Deus que tem o poder de levar você aonde Ele quer. Eu estou falando de um Deus que tem o poder de parar o sol e a lua, assim como Ele parou numa batalha de Josué. Eu estou falando de um Deus que tem o poder de tirar homens poderosos como Nabucodonosor da cadeira, para que os pequenos do Senhor sejam exaltados. Eu estou falando de um Deus que tem o poder de abater a árvore alta e exaltar a árvore baixa. Eu estou falando de um Deus que diz na sua palavra que você é a menina dos olhos de Deus. Eu estou falando de um Deus que guiou um povo 40 anos no deserto, debaixo de muito milagre, debaixo de muita providência, debaixo de muito favor da parte de Deus. Mas naquele dia Israel estava sendo exaltado, e olha, irmãos, que quando Israel atravessa o Jordão, as coisas que Deus ele faz na nossa vida, Ele faz para que a gente enxergue, mas Ele faz também para que os teus inimigos venham enxergar. Porque quando Israel, depois de atravessar o Jordão, ele se coloca de frente das muralhas de Jericó e começa ali, irmão, dando voltas em círculos durante 7 dias. E no último dia, Israel, obedecendo às ordens do Senhor, daria 7 voltas nas muralhas de Jericó. Deus fez com que os inimigos de Israel olhassem o milagre na vida de Israel acontecendo. Porque enquanto os soldados de Jericó estavam sobre aquelas muralhas, olhando Israel dar voltas, eu acredito que aqueles soldados, eles questionavam a sabedoria de Israel. Eu acredito que eles zombavam da inteligência de Israel. Talvez alguém tenha zombado da tua inteligência, mas desconhece o Deus que você serve. Talvez alguém tenha zombado das tuas voltas, das tuas obediências diante de Deus, mas eles desconhecem o Deus que tu serve.
porque foi debaixo dos olhos daqueles soldados que o milagre de Deus aconteceu. Vai acontecer milagre na tua vida, mas é necessário que tu não recue. É necessário que amanheça o dia e tu diga: irei adiante, porque sirvo a um Deus que tem poder para abrir o mar. É necessário que você amanheça o dia e diga: eu vou adiante, porque sirvo a um Deus que tem poder para abrir as águas do Jordão. É necessário que, ao chegar em frente às muralhas de Jericó, você diga para o teu povo, e em silêncio, que existe um Deus que tem o poder para desfazer as muralhas que impedem você passar. Prossiga neste momento, não pare, não recue. Foi por motivo de um recuar de Elias que Deus aparece a Elias naquela caverna e diz: não pare, Elias, não pare, eu conto com você. Não pare, Elias, não pare. Milagres ainda irão acontecer por causa da tua atitude. Não pare, Elias, qual o problema? Está fraco? Eu vou te alimentar nesta hora, mas não pare. A jornada é muito grande. Vai caminhando neste momento, sem olhar para trás, porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado não é apto ao reino de Deus. Queres ser um soldado de Cristo? Vá adiante. Obedece às ordens do teu general. Obedece às ordens do teu Deus, que está te dizendo neste momento: não pare. Tem um Jordão pela frente, não pare. Pisa no Jordão e tu vai ver milagre acontecer. Não pare, vai dando volta nas muralhas em silêncio. Qual o problema? É tua falta de fé? Me pede fé. Porque a Bíblia diz que se tu necessitares de fé, pede ao Senhor que tem para te dar. Pede ao Senhor que tem em suas mãos para dar a mim e para dar a você. O humano aqui é eu e você. Deus não. Deus é Deus do sobrenatural. É Deus que vence as nossas batalhas. Quem vai vencer as tuas batalhas não é você. Não é você. Porque a tua força, a minha força, ela não é além daquilo que Deus quer. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, se te mostrares fraco no dia das adversidades, assim será a tua força. Mas se tu chegar em frente ao Jordão e disser: eu irei atravessar porque o Senhor, Ele disse que eu vencerei, milagres da parte de Deus vão acontecer. Levanta o dia, olha para aqueles que estão do teu lado e diz assim: vamos nos santificar, porque haverá maravilhas de Deus na nossa vida. Vamos nos aproximar de Deus, porque haverá providência de Deus de frente ao Jordão. Deus abençoe neste momento e que você possa refletir nesta reflexão, que as tuas batalhas não é você que vence. As tuas batalhas tem um Deus que está com uma espada desembainhada na mão e dizendo a você neste momento: prossiga, prossiga. Que Deus abençoe.